Hoje, fica-se comprovado que nós estamos falando de uma perseguição. Porque no primeiro momento, questionar as 2 contratações do meu mandato, 10, joia, podem questionar. Eu sou uma deputada e posso ser questionada, posso ser investigada, posso ser fiscalizada, devo ser. Eu não sou melhor do que ninguém, né? Assim como muitos outros políticos de direita mereciam também ser investigados porque vivem fazendo crimes bárbaros, etc. Questionar um parlamentar, cheque. Tranquilo, até aí tudo bem. Agora, você pegar uma cirurgia de saúde, uma cirurgia de orientação médica para a necessidade de uma correção de um quadro clínico com prontuários médicos, e eu coloco tudo isso aqui para vocês, tá aí no meu perfil, publiquei lá no Twitter também, o pedido médico, eu publiquei as notas fiscais que mostram que foram 2 coisas separadas, eu publiquei os comprovantes de pagamento, né, aqueles comprovantes que saem, eu mandei tudo isso à jornalista e mesmo assim, hoje, saiu uma matéria questionando o reembolso que a Câmara fez da minha cirurgia de sinusite. Vocês que me acompanham aqui viram que nos últimos 2 anos eu precisei me afastar do trabalho inúmeras vezes. Fui internada inúmeras vezes. Eu tinha um quadro de sinusite crônica bacteriana de repetição que era gravíssimo. Eu fiz ciclos de antibióticos comprovado. Eu não tô contando nada que eu não possa provar. De 21 dias internada no hospital, fui parar no hospital, prolonguei mais dias com corticoide. A minha médica me disse que eu já não tinha mais como não operar. E aí, com orientação médica, com acompanhamento médico, todos os prontuários, todas as notas fiscais, todos os pagamentos podem ser apresentados a qualquer momento. Inclusive, eu já apresentei. Inclusive, eu não tenho nada a esconder. Se quiserem que eu abra as minhas contas bancárias, eu abro toda e qualquer conta bancária minha. Se quiser que eu comprove cada vez que eu fiquei doente, eu tenho tudo documentado pelo prontuário médico da minha médica. E mesmo assim, o jornal teve a coragem de ir lá e questionar isso, tratando como se eu tivesse pago a minha cirurgia de rinoplastia, que sim, foi realizada no mesmo dia, com outra equipe médica, com outra nota fiscal, paga com dinheiro do meu bolso e tudo isso comprovado. Agora, a última é um tweet que está sendo recompartilhado, questionando inclusive a minha segurança, colocando em xeque a minha segurança, a necessidade dela e a legalidade dela. 2 pontos que na minha cabeça jamais poderiam ser questionados. Primeiro, que eu preciso de segurança. Vocês sabem a quantidade de ameaças de morte que eu recebo desde quando me tornei vereadora, inclusive com uma tentativa de invasão ao meu gabinete na Câmara de Vereadores, que até agora não houve uma resposta sobre isso. A quantidade de ameaças de morte, ameaças a mim, a minha família, dados expostos, e de repente, esses mesmos que estão patrocinando um ataque que eu não, assim, dizer que eu não sei o que é, também eu sei. Mas assim, eu não entendi a velocidade com que isso aconteceu, né? De repente eu me tornar o espantalho da caricatice, da desonestidade, da mentira, que tenho algo a esconder. E eu sempre tive papo reto, sempre fui cara limpa, eu não tenho de quem correr, eu não tenho por que me esconder. Estão dizendo que eu estava em Paris. Eu quero contar de uma vez por toda essa história. Eu fui para a Europa como deputada federal, autorizada pelo deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, a partir de um documento que eu apresentei a ele do Parlamento Europeu. Eu fui a Portugal como deputada federal representando o Brasil e o Parlamento Brasileiro, licenciada de maneira legítima, legal, pela Câmara dos Deputados, assinado pelo presidente Hugo Mota. Não foi paga nenhuma passagem com dinheiro da Câmara e eu não fui a férias e nem a passeio. Eu fui a trabalho. Aproveitei a oportunidade para, com o meu dinheiro, com as minhas coisas, ir até o show da Beyoncé, que todos vocês sabem, sou fã, adoro artista, adoro a empresária, represento e realizei um sonho pessoal do qual me orgulho muito de ter estado lá de maneira honesta, num domingo. Ah, mas era domingo da parada LGBT. Eu já não poderia estar aqui no domingo da parada LGBT, porque as minhas atividades em Portugal eram até sábado. Eu tinha encontros com lideranças políticas, eu tive a minha conferência, eu participei da parada, depois eu continuei a fazer agendas e fui para Paris depois.
E quando eu cheguei em Paris, não tinha como eu voltar ao Brasil. E eu sou uma pessoa que luta todos os dias na minha vida, não no meu mandato, na minha vida, por quem eu sou. Eu não sou uma aliada da pauta LGBT. Eu não sou uma aliada da comunidade LGBT. Eu sou uma travesti. Eu sou uma pessoa LGBT. Eu não luto pela pauta LGBT porque eu acho que é necessário lutar pela pauta LGBT. Eu luto pela pauta LGBT porque eu também luto pela minha vida. E eu jamais imaginei que a minha ausência em um evento anual, do qual eu estive todos os anos, poderia ser usada contra mim para dizer que, olha, trocou a comunidade. Que palhaçada é essa? Que coisa ridícula é essa? Troquei a comunidade? Não, eu estava dialogando com o mundo sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+. Eu estava denunciando no Parlamento Europeu para a União Europeia, para deputados e organizações da sociedade civil do mundo, a violência e o avanço da extrema-direita contra o meu corpo. Será que eu ter ido na parada, feito uma fala no caminhão e ter seguido fervendo e dançando, teria um peso maior do que subir num palco do Parlamento Europeu e denunciar o retrocesso que nós vivemos? A análise fica para as pessoas. Eu estou com a minha consciência em paz. Eu sei que fiz a escolha correta. Fui lá, denunciei os abusos, a tentativa de usarem a Europride para atacar o direito do povo palestino. Falei sobre representatividade, falei sobre democracia, falei sobre a ascensão da extrema-direita, denunciei a guerra, e talvez por isso tenha incomodado tanto. Talvez por isso a minha voz tenha criado indignação tamanha, a ponto de serem capazes de produzirem tantas mentiras contra mim. E eu não vou ficar me justificando o tempo todo. Porque eu, diferente deles, ando de cabeça erguida e cara limpa. Eu, diferente deles, tudo que falo tenho como provar A por B. Não tenho nada debaixo dos panos, não tenho nada por debaixo dos tapetes. Entreguei a documentação que a jornalista pediu. Ela publicou a matéria que ela quis. Ela, Dili, ataca de novo deputada Erika Hilton. Segundo revela o Metrópolis, jornalista Andresa Matais e André Chalders gasta 24 mil reais de dinheiro público para fazer cirurgia no nariz. É reembolsada aí pela Câmara dos Deputados, em outras palavras, por você, pagador de impostos. Ela se defende dizendo que, na verdade, fez por motivo de saúde, que era extremamente necessário fazer a cirurgia no nariz e que, coincidentemente, ela aproveitou a mesma ocasião para fazer um procedimento estético que ela teria pago com o dinheiro não reembolsado pela Câmara dos Deputados. Não é uma coincidência ela utilizar o mesmo momento, a mesma estrutura para fazer uma rinoplastia no momento em que ela teria feito por grave motivo de saúde, segundo as palavras dela. O deputado Guto Zacarias e eu estamos entrando com uma representação no Ministério Público para que o MP tome as devidas providências, que ela seja investigada por improbidade administrativa, evidente dano ao erário, evidente violação ao princípio da moralidade, da eficiência administrativa, e ela tem de responder na justiça por isso. E mais do que isso, viu? Vou aproveitar também para dizer que a defesa dela sobre contratar 2 maquiadores era de que os maquiadores exerciam outras funções de assessoria parlamentar, acompanhavam comissões e etc. É engraçado. Todo mundo no meu gabinete que acompanha a comissão tem alguma formação em economia, em direito, administração. Maquiador acompanhando comissão é a primeira vez que eu vejo. Mas enfim, ele diz que exerce outras funções. Eis que Andresa Matais, jornalista do Metrópolis, entrevista outros assessores, escuta outras fontes que trabalham ou trabalharam com a deputada Erika Hilton. Eles afirmam que são só maquiadores mesmo. Olha só, a suspeita se confirmou. Veja só, e claro, nós já representamos também no Ministério Público, e vocês já viram isso, já fiz um vídeo antes falando sobre isso, a deputada por utilizar, o dinheiro dos mais pobres, aqueles que estão lá pagando imposto na escala 6x1, e nessa escala 6x1, pelo menos 2 dias estão trabalhando pro Haddad e pra Janja para pagar imposto, e parte desse imposto também para pagar os seus 2 maquiadores e as suas cirurgias. Que maravilha, hein? Isso que é uma bela defesa dos mais pobres, utilizando o dinheiro deles para depois se eleger com um discurso demagógico com o voto deles próprios. E só para aproveitar a ocasião, vou fazer um compromisso aqui com vocês. Vocês sabem que eu nasci feio, eu também sei. Parece um cão chupando manga. E eu vou morrer feio. E eu prometo pra vocês que nunca vou usar o seu dinheiro pra tentar ficar bonito.